11 horas 10 minutos, programa Tá na Pauta, começando a partir de agora. Eu já tinha anunciado convidado novo aqui nas sextas-feiras, é uma convidada, aliás, né? Começamos março, mês da mulher, com uma convidada representante aí das mulheres, Maria Marlene Farias. Oi, Maria Marlene! Bom dia, Beverly, uma alegria grande estar aqui Guria, tu nem imagina a felicidade também. Ontem foi o Dia Internacional da Felicidade, mas ela culmina hoje. Ótimo, então hoje vamos ficar felizes hoje no nosso programa. Bem bacana, a Maria Marlene topou o desafio de nas sextas-feiras estar conosco para participar e hoje um assunto bem bacana, tem a ver com comportamento. Então, às sextas-feiras a gente vai sempre buscar um assunto um pouco mais voltado à questão do comportamento, das nossas relações, que não estão... O mar não tá para peixe, né, Maria Marlene? O mar não tá para peixe. Não tá para peixe, tá complicado os relacionamentos, né? Por isso que às vezes as pessoas querem ficar sozinhas, né? Olha que máximo isso. Maria Marlene, me conta um pouco então agora sobre o teu olhar sobre as síndromes de uma forma geral, né? Aquelas que estão pegando, porque eu acabei pegando a Maria Marlene de surpresa. Eu coloquei ali um nome para ela, e eles falaram, mas eu não conhecia esse nome, não estava ouvindo falar muito sobre esse nome aí, mas ele já está acontecendo. Porém, tem outras no Brasil que talvez aconteçam de forma até mais recorrente, né, Maria Marlene? Sim, sim. Então, a Beverly me desafiou, né? Tive que pesquisar, mas o que é esse nome que a Beverly achou aqui? A síndrome do hikikomori, né? Isso aí. Então, é uma síndrome, então, de isolamento social autoimposto, que a pessoa, ela escolhe se isolar, né? Então, no Japão é muito conhecida, né? Já tem 500 mil de pessoas no Japão. Então, é essa síndrome que a pessoa, ela fica isolada da sociedade, da família, fica muito no mundo online, 24 horas conectados, né? Então, isso vai criar muitas coisas nas pessoas, porque a gente precisa de conexão humana, né? E parece que a partir da pandemia, mesmo que a gente não chame desse nome aqui no Brasil, a partir da pandemia a gente viu que as pessoas foram se acostumando a ficar isoladas, é difícil tirar de casa muitas pessoas, eu vejo isso nos idosos, muito nos jovens, né? Então tem uma série de coisas que a gente pode falar sobre isso, né, Beverly? Eu escutei, cheguei até a escutar uma entrevista de um rapaz, um brasileiro, Maria Marlene, sobre isso, né? E assim, fiquei um pouco impressionada, porque nós tínhamos a geração neném, né? Que era... Eu estou dizendo tínhamos, ainda tem, mas eu estou pegando agora a relação entre a hikikomori, que já está sendo reconhecida como uma síndrome, daqui a pouco vai ter um CID lá, a pessoa tem esse CID, né, está afastada por essa nomenclatura aqui, por saúde mental. A gente tinha essa perspectiva da geração neném, que era só um fenômeno cultural, moderno, em que a pessoa preferia ficar em casa, muito ligada ao game, vivia no mundo online, tinha lá sua fazendinha online, tinha lá o seu universo, comprava as coisinhas online, botava lá e criou um mundinho só para ela, né? Vive, literalmente, se fosse no passado, seria, vive no mundo da lua. Né? Vive no mundo da lua. E era a pessoa que normalmente estava atrelada a esse comportamento, trocava a noite pelo dia e vice-versa. Só que a hikikomori, ela vai além, pelo que eu fiquei sabendo, algumas pessoas que já estão se identificando com essa síndrome, elas não saem, não só assim, eu tenho uma preferência. Não, elas não saem mesmo. Tem gente reclusa 2, 3 anos em casa. Não sai para comprar pão. Se faltar pão, dane-se. Sim. Não como pão. Tu sabe que, então, assim, como tu disse, né? Não é mais só essa gurizada, né? Tem, por exemplo, assim, pessoas que estão obesas, né? Aquele obeso, super obeso, mórbido, 400 quilos, que não sai de uma cama, não sai de um quarto e alguém tem que alimentar eles. Esses estão isolados também, né? Tem as pessoas com transtorno de acumulação, que também ficam lá no seu quarto, na sua bagunça, e também não saem e não chamam ninguém para sua casa. Pensa que tem pessoas que tiveram um trauma ou que estão em luto e não querem sair de casa, né? Eu tô atendendo uma pessoa com luto e ela diz, eu não tenho vontade de interagir com ninguém. Se eu pudesse, eu ficava aqui no buraco da minha casa, né?
Eu até vou trabalhar porque eu me animo um pouco, mas eu não tenho vontade de interagir. Então, além de ter essas fases da vida que a pessoa já quer ficar mais reclusa, o mundo aí virtual está fazendo com que tu tenha tudo sem sair de casa. E isso é muito sério, né, Beverly? Porque a gente precisa da conexão humana, da interação, até para a nossa saúde, né? E teve a pandemia no meio que agravou, né? Porque Sim. a pandemia obrigou a gente a ficar em casa, a gente não tinha escolha. E é Sim. engraçado isso, né, Maria Marlene? Já passaram aí, nós temos 5 anos da pandemia, né? No Brasil, em 2023, maio de 2023, foi declarado o fim da pandemia. Então, veja, 2023, 24, 25, vai completar 2 anos já do fim da pandemia. Sim. E eu, por exemplo, vou confessar, eu tinha um grupo de amigas que a gente se reunia uma vez por mês, impreterivelmente fazíamos uma janta, uma vez na casa de uma, Sim. na casa da outra. Com a pandemia, a gente foi rareando até findar, porque não podia se reunir, e nunca mais recuperamos isso. A gente quer, Sim. mas nunca mais deu. Bem difícil. É uma coisa assim, não é só a preguiça de que também tem, né? Tu trabalha o dia inteiro, tá cansado. Sim. Tinha antes também. Aham. Mas agora a gente não consegue achar espaço na agenda, nunca dá, todas cansadas demais. É uma coisa, e a gente gostaria, mas não consegue mais. A gente desaprendeu o reunir-se para fazer isso. Não conseguimos. É impressionante, né? É impressionante o jeito que a gente está vivendo o tempo e o quanto a gente ouve das pessoas a palavra cansaço, né? Ai, tudo me cansa. E é de tudo que é idade, né? Não é só eu da menopausa. Então, o que acontece? A gente vai ter que voltar, eu acho, a conversar, como eu digo antigamente, como os nossos pais, né? Eu digo que antigamente, quando eu era criança, não tinha internet, nada, a gente ia visitar os parentes nos domingos sem avisar. E a gente ia, almoçava, ficava lá, as pessoas se visitavam. Agora, imagina que tu vai sem avisar, né? É um desaforo. É verdade. E assim, parece que é tão difícil até fazer uma ligação, né? Ai, será que eu posso ligar? Antes a gente pegava e ligava. Então, está diminuindo a conexão humana. Esse mundo virtual está nos deixando, eu acho que, como diz aqui na síndrome, quem está aí nesse isolamento, depois tem que aprender as habilidades sociais, não sabe mais se relacionar, não sabe falar com as pessoas, não sabe mais nada de relações humanas, né? Então, a gente tem momentos que a gente vai querer ficar mais recluso, mais na nossa bolha, assim, né? Mas não ter nunca e diminuir muito essa interação vai provocar muitas doenças na gente. Doenças, né? Tu sabes, Maria Marlene, quando tu estavas trazendo, assim, como era e como é hoje, né? Hoje a gente está vivendo essa polaridade. Era de um jeito, o 8, hoje é 80, ou vice-versa. Era 80 e hoje é 8. Porém, é inegável que é como você, com 40 anos, querer voltar a ter 18. Não vai ter. Você até pode querer voltar a ter 18, mas não vai voltar. Não. Porque o tempo não volta. E talvez a mesma coisa valha para a gente raciocinar sobre estes tempos de comportamento. A gente gostaria de que as coisas talvez voltassem a ser daquela maneira. Sim. Eu ia no final de semana na casa da Maria Marlene, chegava de maia, cuia, periquito e papagaio, e dizia, eu vim para almoçar. E tudo bem, naquela ocasião se aceitava. Podia gostar, podia não gostar. Era normal, Era né? normal, as pessoas normalizavam isso. Hoje é inaceitável, por quê? Porque a gente pode avisar, a gente tem instrumentos, a gente pode se organizar. Então, seria realmente inaceitável voltar naquele tempo. A gente precisa encontrar o caminho do meio. Como é que a Sim. gente pode ter um Sim. equilíbrio entre aquilo que foi e aquilo que é? Acho que é aí que mora a chave, né? Como a gente encontra um caminho do meio? Porque estamos todos meio sem saber o que fazer. Eu mesma, Maria Marlene, não me sinto com coragem de ligar para ninguém sem antes ter mandado uma mensagem por Nossa. WhatsApp. Posso te ligar? Que horas Porque, eu posso assim, te ligar? Exatamente, porque me parece que isso não tem como voltar. Sim. Eu não sei o que tu tá fazendo nesse momento. Se tu tá dirigindo, né? Se tu tá, sei lá, numa consulta médica, se tu tá em algum lugar que tu não pode me atender. Me parece que hoje tem a possibilidade e é correto, é educado você perguntar para a pessoa, posso te ligar? Sim, Se não pode sim. agora, em que horário eu posso te ligar? A questão é que nem isso a gente faz mais, a gente não liga mais. A gente só manda Nossa, mensagem, né? como é ruim. Ontem eu tinha uma situação à tarde, alguém me chamou de manhã. Olha, preciso conversar contigo tal assunto. Eu disse, olha, de manhã eu não posso de tarde. De tarde eu chamei a pessoa, olha, agora eu posso conversar. E a pessoa me
fez uma pergunta complexa, muito complexa. Eu disse, olha, seria melhor a gente falar sobre, porque falando vai resolver mil mal entendidos. Posso te ligar? E a pessoa continuou digitando, como quem diz, não pode ligar, prefiro que... Aí mandou áudio. Quer dizer, mandou áudio. Ela não sabe se eu estou num lugar que eu posso escutar. Resumindo a ópera para ti, nós não nos ligamos. E passamos um eito falando respostas e mensagem de áudio e escrevendo por uma coisa que se a gente tivesse falado dois minutos, Sim. tinha resolvido. Quer dizer, tem um equilíbrio ali, né? Entre quando ligar e não ligar nunca mais. Né? A gente perdeu um pouco esse equilíbrio, é isso que eu quero dizer, né? E pessoas assim como tu, que gostam de resolver, eu penso que fica até cansado, irritado com isso, porque essa coisa fica enrolada e não resolve. Eu fico também. Ela botou na minha conta, mas a conta era dela, tá bom. É, porque eu gosto de resolver logo. Eu gosto de entender. Se dá para resolver, por que não, né? Sim, porque daí a pessoa, por exemplo, assim, diz assim, ai, me manda uma cotação de uma palestra. Tá, mas para quando, aonde, para quantas pessoas? Aí tu tem que ficar falando um monte. E aí, como tu disse, se tivesse ligado, já resolvia tudo. Mas tu percebe como a gente está cada vez mais com essa comunicação distante. Parece que cada vez mais a gente tem medo de incomodar o outro. Né? E antes não. Antes, quando não existia essa tecnologia aí do WhatsApp, a gente pegava e ligava. Eu me lembro que ficava horas com amigos no telefone e era tão bom, né? Tão terapêutico também. Claro, a gente não vai voltar atrás, mas eu acho que a gente tem que pensar formas da gente ter mais relações presenciais, ou até por chamada de vídeo, ou ligar, porque a gente, como tu disse, vai dando preguiça, a gente vai se acostumando, a gente vai ficando depressivo, a gente vai ficando até com a autoestima baixa, porque eu não tenho um lugar de pertencimento, de aceitação, de troca, eu vou ficando só nas minhas ideias, nos meus pensamentos que podem ser ruins, né? Eu estava ouvindo estava perto de uma conversa do Frei Jaime com um grupo de pessoas no qual ele estava interagindo, né? Não era bem uma palestra, mas era um grupo de pessoas que estavam conversando, assim, de forma pública, e eu estava por perto e escutei, eu achei tão significativo, era algo mais ou menos o seguinte: não criem monstros. Mesmo que haja uma hierarquia, a gente sabe que o mundo está muito hierarquizado, burocrático, né? Para eu chegar, sei lá, lá na televisão, a distância entre onde eu estou e a televisão, que tem 50 metros mais ou menos aqui, eu tenho que passar às vezes por 4, 5, 6 pessoas, né? E ele dizia o seguinte: se é possível que você cheque lá com quem está lá mais perto da televisão, sobre a televisão, faça, mesmo que você tenha falado com outras pessoas no processo, porque é melhor você passar, a pessoa ficar pensando, passou por cima de mim, sei lá, não, mas resolver, do que fazer todo o caminho, não resolver e ainda as pessoas acharem que você passou por cima, tu entende? Então, a gente vai criando complicadores. E aí ele dizia, não criem monstros, resolvam, conversem, falem. E a gente realmente deixou de falar. Eu fico com... A Maria Marlene me fez cara feia. Nossa, ela não gosta de mim, não sei o quê. Às vezes a Maria Marlene só estava pensando numa conta que ela tinha para pagar. Estava até lá no outro abstraindo, mundo. Né? Mas daí é exatamente isso. Quanto menos se comunica, mais tu cria monstros. Tu cria o que a gente chama de pensamentos intrusivos. Fica aquela coisa dizendo, ela me olhou de cara feia, ela não gosta de mim. E aquilo vai reforçando. Porque tu não conversa. Às vezes a pessoa é tímida. Ela tá de cara feia porque ela não está conseguindo se relacionar, porque ela tem um problema, e a gente fica nessa coisa da falta de conexão, né? Então, nesses casos de isolamento, Beverly, eu tenho visto, assim, adolescentes, principalmente, que a gente atende, a gente tem que ajudar não só o jovem, tem que ajudar a família, tem que trabalhar habilidades sociais, tem que ajudar a escola, porque quem está com essa pessoa que quer ficar em isolamento precisa ser ajudado, porque se aquele jovem que fica lá só nos jogos online, se alguém não levar comida para ele vai ter que se movimentar, né? Eu me lembro que quando começou essa conversa das dependências de internet, eu fui num congresso lá em Floripa e o cara que palestrou é o que fez a tradução do livro Dependência de Internet, o Cristiano Nabuco. Até ele participou de uma novela da Globo, ele como psicólogo, de um menino que quebrava tudo quando tirava a internet dele. E ele dizia assim, que ele atendeu um menino de 17 anos
que ele ganhava rios de dinheiro vendendo as senhas lá dos jogos. E sabe como? A mãe procurou ajuda, por quê? Porque ele ficava mais de 24 horas conectado. Ele não saía dali para nada. Ele fazia xixi, cocô, tipo numa fralda e jogava pela janela. Uau! E aí ele comia ali, ele não dormia. E aí o dia que a mãe levou ele, né, nesse psicólogo, ele riu da cara dele. Ele disse, eu ganho mais que o senhor. Então, ali ele precisa de atendimento individual, de ajuda da família, de grupo, porque é uma adição, né? É a compulsão do jogo, como a compulsão de qualquer outra coisa, de beber, de gastar, de acumular. Então, eu acho que esse isolamento também, por estar na internet, vai ser o nosso grande desafio, porque tu percebe, Beverly, que quando tem esses lugares que eles entram, que eles podem ser quem eles gostariam de ser. Se eu sou gordinho, se eu me acho feio, eu arrumo um personagem lá que eu sou bonito, que eu sou assim, assim. Então, eu não preciso mostrar o corpo se eu estou isolado, eu não preciso lidar com a frustração, eu não preciso enfrentar as coisas, eu estou mais no controle, né? Sim. Nesses países que têm alta tecnologia, o caso do Japão, da China, tem já outras patologias, além dessa da hikikomori, que é do isolamento apenas, tem algumas já da síndrome do casamento com bonecos, né? As pessoas literalmente casam com bonecos. Elas idealizam num boneco, mandam fazer e casam-se com um boneco. Porque o boneco não vai dizer nada que eu não goste, né? Eu li sobre isso, desses do isolamento, que também fazem isso, né? Uma loucura, né? Sim, vou casar com um boneco, porque o boneco não vai me desagradar. Sim. É louco porque, ao mesmo tempo que a gente diz, nossa, isso aqui é um extremo tão grande, quando a gente traz para o cotidiano da gente, que é o que eu vou fazer agora, eu vou perguntar para a audiência, quem que está aí escutando agora, né? Se você pudesse, nesse exato momento, ficar em casa, você preferia? De onde você está? Eu estou na rua, estou trabalhando, você preferia ficar em casa? Quero confessar que eu gostaria muito de ficar em casa. Eu gosto de ficar em casa, já gostava antes. E agora o mundo está tão hostil, Maria Marlene. O mundo está hostil, é como se a gente fosse todos os dias para as savanas. Sim. Enfrentar leões, tigres, lagartos, cobras, sabe? O mundo está perigoso, Está perigoso. Então, tá. ficar em casa também é como se fosse um senso de proteção, né? Tem isso. Então, você que está escutando agora a gente aí, escreve para mim, tá? Aqui no WhatsApp, 9995306... Seja honesto, seja honesta, tá? 999530616. Se você pudesse, você também preferia ficar em casa hoje, neste exato momento da tua vida, também preferia ficar em casa ou não? Conta pra gente. Maria Marlene, eu vou fazer um intervalo bem rapidinho. Tá. Na sequência, a gente já volta com este assunto super interessante. A síndrome do isolamento chegou ao Brasil. Como é que a gente vai lidar com ela? Não sai daí, a gente volta na sequência. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Você está online? Há quanto tempo? Adolescentes pisam em ovos, buscam controle sobre sua imagem online, muitas vezes encobrindo problemas reais para evitar julgamentos. Incentivar a sociabilidade offline pode ajudar os jovens a encontrar grupos com interesses semelhantes e desenvolver amizades reais. A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara. 11h29. Tua Essência. Normalmente a noite é um dos momentos em que todos os questionamentos sobre os caminhos da vida vêm à tona. E aí é que as boas amizades são ainda mais importantes, pois basta uma palavra para nos confortar ou nos dar mais confiança. Por noites mais leves, o programa Tua Essência oferece companhia e amizade, de segunda a sábado, das 8 à meia-noite. 24 graus. O projeto Cartela do Bem vai completar 3 anos e mobiliza pessoas, escolas e empresas de várias cidades. Porém, se misturar com qualquer outro material, todo blister fica contaminado e se perde. Não coloque a campanha em risco. Separe só as cartelas de remédios vazias e descarte embalado em um saco amarrado em uma das 4 ecotendas em Caxias do Sul, que ficam nos estacionamentos dos supermercados Andreassa Kaiser, Bela Vista, Passeio Norte e na Igreja dos Capuchinhos. Nas ecotendas você pode descartar outros recicláveis, mas precisa ser separado
das cartelas de remédios vazias. Esse projeto ajuda o Recanto da Compaixão Frei Salvador. O aplicativo da Apopex já está disponível para o associado baixar no seu celular através da Google Play ou App Store. Pelo aplicativo, o associado pode visualizar sua carteirinha, saber sobre convênios e entrar em contato com a Apopex, aplicativo da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul. É simples para baixar, é fácil de usar. Eleitora e eleitor, se você não votou nos últimos 3 turnos eleitorais, não justificou nem pagou a multa, se liga, regularize sua situação até 19 de maio e evite o cancelamento do seu título. Baixe o e-título, acesse o site do TSE ou do TRE do seu estado. Você também pode procurar um cartório ou um posto de atendimento eleitoral. Não deixe para depois o que você pode fazer agora. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. A Paróquia Imaculada Conceição dos Capuchinhos convida você para participar da Trezena de Santo Antônio, todas as terças-feiras às 8 horas da noite, até a festa de Santo Antônio, com bênção e distribuição dos pãezinhos de Santo Antônio. Junte-se a nós neste momento de fé e oração. A Trezena também será transmitida pelo Facebook, @Capuchinhos Caxias. Participe, Trezena de Santo Antônio, direto da Paróquia Imaculada Conceição, Capuchinhos. O Mão Amiga agora tem Jovem Aprendiz. Empresas de qualquer natureza podem ser parceiras dessa oportunidade educacional e profissional. Venha ser uma empresa do Jovem Aprendiz Mão Amiga, com a possibilidade de realizar o estágio na própria entidade social para empreendimentos que não têm espaço para atividade prática do programa. Entre em contato pelo telefone 3204 1158. Empresário, seja parceiro do Jovem Aprendiz. Transforme vidas, invista no futuro. Rede Tua Rádio. Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto. 11h32, de volta ao programa Tá na Pauta. Eu, Beverly Rocha, Maria Marlene Farias, ela que é psicóloga clínica, presidente da Psiconor, está conosco aqui nas sextas-feiras agora para emprestar seu carisma, seu sorriso, sua gentileza e seus saberes na área de psicologia e de comportamento para que a gente possa ir avançando. Hoje o tema aqui é essa síndrome, né? Hikikomori, que na verdade é a síndrome do isolamento intensivo, extenso, profundo, né? Não é só hoje eu não quero sair de casa, não. É não sair de casa para nada. Resumindo a ópera, é mais ou menos isso. Eu provoquei audiências, algumas pessoas já começaram a se manifestar. Maria Marlene, a pergunta para quem está ligando agora é a seguinte: se você, sendo honesta, agora pudesse escolher ficar em casa, você preferia ou não? Conta pra gente. Tá com dificuldade de ir para lugares, gostaria de ficar mais em casa? Tu sabe, Maria Marlene, eu estava aqui antes, na virada do bloco, a gente falou sobre, junto com essa síndrome, lá no Japão, na China, algumas pessoas que têm hikikomori já estão casando com bonecos, né? E parece uma coisa muito distante, muito surreal, muito um pico lá pro outro lado. Mas se a gente parar para pensar, Maria Marlene, quantas pessoas que a gente conhece que gostariam de ter um par, homem ou mulher, não importa, não é sobre gênero. Tem homem querendo uma mulher e tem mulheres querendo homens, tá? E não, na ausência de conseguir, elas criam personagens, criam uma ideação daquilo, romantizam. Só que não vão tentar encontrar essa pessoa num barzinho, não se colocam na vitrine, não se arrumam, não se perfumam e vão para os lugares disponíveis. Não dizem, olha, eu estou disponível. Antigamente, como é que a gente casava, arrumava namorado? É o amigo do irmão, né? A amiga da irmã, era o grupo do bairro. A gente dizia, olha, eu estou disponível. E daí, a outra pessoa também estava disponível, começava a fazer, como a gente dizia, zoinho, né? Um pro outro. Zoinho. E se arrumava. Hoje a gente não faz mais isso. A gente não diz mais, eu estou disponível, estou querendo. Enfim, a gente quer, mas não diz que quer, né? Ou vai lá no Tinder, nesses aplicativos. Também. E interessante, né, Beverly, porque tu percebe que hoje quantas pessoas, homens e mulheres, nessa questão de relacionamento, caem nesses golpes e ficam quantos meses, anos acreditando em tudo aquilo que está escrito,
ou mesmo que faça chamada de vídeo, que a pessoa diz, porque, na verdade, eles estão acreditando em quem eles idealizaram, né? Exatamente. E aí, muitas vezes, ouvem o que querem ouvir, mas como tu disse, demora tanto o encontro presencial, porque no encontro presencial, em poucos encontros, tu já vê como a pessoa é. Agora, tu escrevendo, tu escreve o que tu quiser, né? E a pessoa entende o que quiser. E o outro entende o que pior quer. ainda, né? Então, essas relações, além de não saudáveis, elas estão ficando perigosas, né? Porque nessa carência que as pessoas têm, elas mandam dinheiro para as pessoas, acreditam em tudo. E o problema é que daí a gente vai desaprender a se relacionar, né? Por isso que quem está com a síndrome do hikikomori, ela tem que aprender habilidades sociais, porque ela não sabe mais. Mas essas pessoas, normalmente, elas vão ser muito introvertidas. Vão ter medo do outro, então eu quero ficar aqui protegido, né? Como tu disse, o mundo está tão hostil, é melhor eu ficar aqui, daqui eu controlo, aqui eu estou mais protegido. Então, acho que a gente está revendo e sendo desafiado a rever tudo agora. E eu estou para te dizer que eu estou vendo muitos relacionamentos conjugais à distância, cada um na sua casa. Entende? Então, não muito contato. Que interessante, né? Nossa, por isso que eu tô dizendo, parece surreal, mas daqui um pouquinho não é tão surreal quanto a gente imagina, não. A Kátia mandou aqui, oi, gente, que alto astral, maravilha estar com vocês. A Ana Célia do Centro mandou, ela fez uma foto aqui de uma flor belíssima que ela tem aqui, mandou um bom dia com flores para nós, tá acompanhando, mandou um vaso também de flores, do qual ela fez fotografias aqui. Casa florida é casa com vida, né? Uhum. Acho muito bonito. A Vilani Maia mandou aqui um bom dia com cara de outono para nós. A Vilminha também está acompanhando o programa de hoje. O Tony Valim nos mandou saudações direto da Criúva. Ontem o Tony estava rachando lenha, escutando os programas. Hoje ele fez um videozinho de uma ave, que eu não sei que tipo de ave é, mas é uma ave grandona aqui. E ele diz, oi, saudações. Aí ele foi vindo, né, ao longo do programa com as nossas entrevistadas, com a Morgana Perini, depois com a Gabriela e agora conosco. Ele diz o seguinte... Era sobre a questão do meio ambiente, sobre a questão da preservação da natureza. Desde setembro do ano passado, estou morando na Criúva e fiquei negativamente impressionado com a falta total de consciência quanto à preservação da fauna e da flora. Para muitas pessoas, o ato de sair para caçar é muito natural. Essas pessoas, zero consciência. Ou seja, a gente está... Olha que loucura, a gente avança para um lado e retrocede para o outro, né, Maria Helena? Sim. Retrocede. Porque caçar passarinho, antigamente, a gente até tolerava, porque, bom, sei lá, né? Outras questões que não vou entrar no mérito agora, senão a gente vai se ampliar demais, mas hoje a gente tem consciência, bater em criança. Antigamente eu apanhei. Hoje não é. A gente entende que há outras ferramentas, né, Maria? Não precisamos reproduzir tudo. Sim. Porque a gente hoje tem ferramentas para entender, né? Essa de caçar animais não faz mais sentido, né? Não Zero faz. sentido. E também, assim, rapidinho, né? Essa coisa de pais jovens que dizem assim, mas meus pais fizeram assim e deu certo. Mas o teu filho está vivendo num outro ecossistema, numa outra sociedade. Então, não vai ficar batendo e tratando como teu pai tratava. Valores é uma coisa, mas tem comportamentos que são muito agressivos, né? A Teca, que é a nossa artista de rua maravilhosa. Ai, querida. Ela, sobre o programa de hoje, ela diz, olha, gurias, é verdade, hoje em dia, se você der um sorriso na rua, é capaz de alguém que recebeu esse sorriso te perguntar, tá se arreganhando por quê? Beijo, Teca. Ai, que ótimo. Adorei. Tá se arreganhando por quê? Tá rindo da minha cara? Tá rindo de mim? Que horror, né? A gente tem que se justificar ainda, né? Tem que cuidar para quem tu olha e como tu olha. Não é verdade? A Vera Lúcia, ela diz, oi, eu não gosto e nunca gostei de sair de casa. Gosto de trabalhar, chegar e ir direto para minha casinha, dormir. Saio às 6h30. Na época, ela saía às 6h30 da manhã e voltava às 9 da noite. Então, ela tinha uma justificativa. Estava cansada de ficar na rua. Mas ela hoje não precisa mais fazer isso, mas continua gostando de ficar em casa. A Neuzi, deixa eu ver o que a Neuzi diz aqui. Vamos ver. Eu já quase fui atropelada por um motoqueiro, reclamei, ele parou e acho que não fui agredida porque as pessoas se manifestaram porque eu ainda saí
porque eu ainda saio. Tenho medo de sofrer da síndrome da caverna. Então, o que ela está tentando dizer aqui? Deixa eu ver se eu compreendi bem. Ela quase foi atropelada numa calçada e ela reclamou e ainda a pessoa agrediu ela verbalmente. Só não foi agredida fisicamente porque pessoas interviram. Sim. E isso é um dos motivos pelo qual ela está explicando do porquê que ela não gosta de sair de casa. Ela não gosta de sair de casa porque a vida está perigosa. Até na calçada ela quase foi atropelada. E ela diz que se força a sair por medo de ficar com a síndrome da caverna. Ainda bem que ela sai. Ela está se forçando a sair, né? Bem. Mas não que é um gosto. Nossa, que bom sair. Não, eu saio, é obrigatório, né? Mas não que goste. A Isabel do Desvio Risso diz, olha, eu estou em casa e gostaria de ficar mais em casa. Muito tempo, né? Não. Estou em casa e gostaria de ficar, mas ficar muito tempo em casa é chata. É chato, né? É chato para Dedéu. Então, equilíbrio para seguir a vida. Mas ela gosta de ficar em casa, né? Tem que reconhecer que tem aí um querer ficar em casa. É uma peculiaridade, é o jeito da pessoa, né? Tem pessoas que sempre foram assim, né? Mas uma coisa é tu ficar em casa, outra tu pode estar em casa e ter conexões, ligar para as pessoas, sair de vez em quando. Agora, se tu ficar 6 meses de isolamento, tu tem já uma patologia, né? Já tem que fazer um diagnóstico aí, porque totalmente isolado. Sabe, Beverly, que há muito tempo eu descobri que na Inglaterra tem a Secretaria da Solidão? Não é possível. É porque eu estava montando um curso de gestão do tempo, que eu gosto, e eu descobri que lá tem a Secretaria da Solidão, porque as pessoas, os idosos, não saem de casa, ficam até 20 dias sem sair, e aí o governo visita essas pessoas para ver o que eles precisam, como eles estão vivendo. Veja hoje eu tenho já uma caminhada de mais de um ano com o público idoso. Maria Marlene, as pessoas aqui da rádio já sabem disso, né? E nessa convivência de forma coletiva, porque é diferente quando você vive com o teu familiar idoso, teu pai, tua mãe, um tio, alguém idoso da tua família, é uma expressão menor. Então, a gente, às vezes, não percebe que aquilo é do processo de envelhecimento. Às vezes, nós achamos que um comportamento do nosso velho, né, é um comportamento dele, particular, individual. Mas, tendo convivência e trabalho de forma coletiva, você vai vendo que tem coisas que são típicas de um processo de envelhecimento. E uma das coisas que me salta aos olhos e me impressionou muito é que pessoas com mais idade, né? E quanto mais idade, por exemplo, com 60, ela já não gosta de sair de casa. Com 70, mais. Com 80, já não gosta de sair do quarto. Com 90, não gosta de sair da cadeira. Só fica naquele lugar. Então, o que eu quero dizer com isso é que, de forma coletiva, dá para ver de forma bem visível que é parte do envelhecimento a pessoa já isolar. Tem medo da rua, medo das pessoas, medo de não conseguir mais... O ritmo está diferente. De ficar em pé, de não saber enxergar, de não saber se vai ouvir. Então, a pessoa vai se encolhendo, né? Ficando dentro dela mesmo. Mas isso é para pessoas que estão bem mais idosas e precisa ser combatido, porque senão vira doença. Vira depressão, né? Vira outras coisas, né? Eu também faço uma vez por semana, eu vou numa casa de idosos e para trabalhar memória, relacionamento e tal... E eu vejo o quanto eles vão se acomodando, né? Como tu disse, tem uma senhora que ela só senta na mesma cadeira. E ela não fala direito, aí ela faz assim, que é para sair, sabe, da cadeira dela. E é uma cadeira que tem um crochê vermelho. E aí não tem jeito, tem que deixar a cadeira dela. E eu percebo, assim, que tem um senhor que ele gosta de música gaúcha. Mas tem dias que ele não quer saber de papo. Daí eu vou lá, eu abraço ele, eu chamo ele, aí ele responde aos estímulos, né? Então, eu percebo que o idoso ele tem que estar sendo puxado, ele tem que estar sendo estimulado. Aí eu brinco com eles assim, se você não movimenta, vocês vão atrofiar. Vocês vão ficar aí paralisados. Então, se tu puxa, eles precisam ser puxados, porque é a tendência, tu tem toda a razão, é a tendência, né? Meu ritmo já não é mais esse dessa loucurada aí, já me dói aqui, já me dói ali, então vou ficar quietinho aqui, não passo vergonha, não incomodo ninguém, tá tudo bem.
Sim. Mas tu vê que nós também precisamos ser puxados, né, Beth? O que faz exatamente essa reflexão, que mesmo tendo uma vontade, a gente precisa fazer uma contra-vontade para não entrar numa síndrome, como diz a Neuzi, né? Para não ficar com a síndrome da caverna, ela se puxa. A Ângela, que é do bairro Cruzeiro, ela mandou uma foto bem bonita aqui de uma planta, uma árvore, e disse, olha, gurias, que baita assunto esse que vocês estão trazendo aqui para o programa. Ideia da Beverly. Real, ela diz, é real esse assunto aqui, é verdade. A Beatriz Tessari Vivan diz, oi, gurias, meninas, eu trabalho em casa, mas gosto muito da minha casa. Sempre tem muitas pessoas que vêm me visitar, né? E ela lembrou do tempo em que íamos passear antigamente nos tios, né? Com a mãe, tempo bom. No caso da Beatriz, ela trabalha em casa, ela gosta de casa, mas ela recebe pessoas, claro, então tá fora desse... Não tá em isolamento, não tá em né, isolamento, né? Eu acho não que é outro lugar, Beatriz. Eu vou confessar para vocês que eu e muitas pessoas que eu conheço, eu vi uma entrevista do Celton Mello. Era um recorte de uma entrevista e ele estava contando para a entrevistadora que ele tem uma senha com o pai dele, que também é ator, né? Que quando eles estão nos eventos, nos lugares assim, que ele precisa ir como profissional que é, né? Da TV, do cinema, e que eles vão assim, tipo, só para figurar. Figurou, estamos indo embora, né? E que a senha entre ele e o pai é casinha, casinha, casinha. E aí perguntaram o que era isso. A gente não quer ficar, a gente quer ir para casa. A gente gosta de ficar em casa. E até perguntaram se ele ia casar de novo, alguma coisa assim. Ele disse, não, eu tô feliz comigo, não tenho, eu quero minha casa. Sabe, conforme foi chegando uma certa maturidade para ele quer ficar em casa. Claro, fica evidente, Maria Marlene, que tem pessoas que são mais expostas. Né? Tu é demandado, tu é um advogado, tu é um médico, tu é um psicólogo. Tu é demandado, tem momentos em que tu precisa sair disso tudo e talvez a tua casa seja um refúgio. Então, eu queria trazer isso para a pauta aqui, a casa como refúgio. A gente brinca aqui na psicologia que a casa é o nosso ego, né? A casa é tudo que eu sou. A nossa casa, quando daqui a pouco uma pessoa entra na minha casa, que eu tenho um monte de quadro colorido, e diz, isso aqui é a tua cara. É o nosso espaço, é a nossa cara, é a nossa identidade. E é o nosso lugar seguro. Por isso que eu digo, né, para as pessoas que às vezes não sabem dizer não, e estão sempre com a casa cheia, e trabalhando e cozinhando. Eu disse, mas e quando que a tua casa é o teu refúgio? Quando que é o teu lugar seguro, o teu lugar de descanso? Porque a casa é esse significado, é o meu ego, é o que eu sou, é o meu cuidado, é onde eu estou protegido, né? Então, não é um lugar que a gente convida qualquer pessoa, não é um lugar que a gente quer dividir com todo mundo, mas é um lugar de proteção. Para mim é isso, entende? Quando eu estou cansada, eu quero ficar em casa com as minhas gatinhas, né? Quero brincar com elas. E eu acho que é isso, que a gente tem que ter a casa como esse lugar sagrado. Talvez seja um pouco isso, Maria Marlene, que a gente esteja, quando a gente fala em síndrome de ficar em casa, esse desejo de ficar em casa. Você mesma disse, o mundo está um lugar perigoso, né? Eu usei a palavra hostil, você falou em perigo. Eu não tinha parado para pensar em perigo. Porque hostil é só nervoso, agitado, bravo, né? Mas perigoso é quando a gente pode, inclusive, morrer por causa disso. Sim. E a gente pode mesmo, né? Ser atropelado, estar num lugar onde tem um tiroteio. A gente está se sentindo insegura, é verdade? Sim. Talvez seja um pouco desse efeito? Sim, porque tu vê, perigo, violência no trânsito, violência, se tu olhou assim para uma pessoa, tu tem que cuidar, né? A pessoa diferente, tu nem olha muito, porque tu pode levar. Então, é esse perigo da gente ser agredido toda hora, né? Às vezes, tu nem viu onde era a fila, a pessoa já te xinga, né? Então, para mim, isso é um lugar perigoso, é um lugar que, ao invés de eu ter gentileza, acolhimento, eu tenho violência, eu tenho agressividade. Então, acho que isso também está evitando que as pessoas se relacionem mais, né? Principalmente, que eu tenho visto muito nas mulheres, ontem eu recebi uma assim, que aquelas pessoas que não conseguem dizer não, aceitam tudo... aceitam não. Elas dizem sim sempre para serem aceitas. Então, essas pessoas acabam fugindo, às vezes, porque não conseguem dizer não para as coisas. Então, já que eu não consigo dizer não para a hostilidade, para a violência, eu acho que eu vou me refugiar, porque daí eu também não preciso enfrentar. Tu vê que em todo momento vem as habilidades sociais que são difíceis para as pessoas. E como praticar, então, Maria Marlene, aproveitando a tua área, né, de formação, já que a gente está reconhecendo que é assim, que talvez ali more uma dificuldade
dificuldade, que técnicas, que habilidades humanas que talvez nós tenhamos inerentes, a gente pode voltar a aplicar para enfrentar isso. Claro, não estou só dizendo de continuar a tentar sair para lugares melhores, mas às vezes tu não tem escolha, tu tem que ir para estes lugares para os quais tu queria fugir. Não quero mais ir para ali, mas eu tenho que ir, ou por trabalho, ou por família, ou por relacionamento. Tem que ir. Como é que faz? Eu acho assim que nós vamos ter que nos esforçar para sempre que possível, principalmente quando é um assunto importante, fazer o encontro presencial. Se não der assim como a gente está aqui, faz por chamada de vídeo, mas se enxerguem, olhem a reação do outro, fique sentindo a presença do outro, porque é como tu disse, eu ouço um áudio, eu vejo uma coisa escrita, eu interpreto do jeito que eu quiser. Então, a dica é, sempre que possível, faça encontros presenciais. E outra, participe de algum tipo de grupo para você trabalhar suas habilidades. Às vezes você acha que é só você que é o problema. Ai, não sei me expressar, eu sou tímida, não sei o quê. Mas tu vai lá no grupo, tu vai ver que tem um monte de gente com as mesmas dificuldades que você e que tu vai ser acolhido e que tu vai se sentir assim, me acalmei. Ai, um monte de gente é como eu, não sou problemático, né? Então, no grupo eu vou ser acolhido, eu vou aprender a me relacionar e eu vou ficar mais leve. Então, é importante a gente participar de grupos. E eu acho, Beverly, que essa coisa que tu traz do idoso, a gente tem que se desafiar a estar em grupos diferentes de nós. Estar com os idosos, estar com as crianças, porque com o idoso a gente aprende a respeitar os nossos limites. A gente aprende a paciência. Com a criança, tu aprende a não perder a tua espontaneidade, não perder a tua criatividade. Então, a gente também tem que estar em grupos diferentes. Uma coisa que eu tenho observado, assim, claro, observado nos lugares em que eu ando, talvez não seja também uma expressão geral das coisas, né? Mas nos lugares em que eu tenho frequentado, acontece muito recorrentemente, Maria Marlene, das pessoas terem, por exemplo, conflitos, porque tem choques de personalidade. Então, por exemplo, quem tem uma personalidade forte, uma pessoa fazedora, muitas vezes ela está num lugar e aquele ecossistema não quer fazer, aquela pessoa ela acaba incomodando. Isso, incomodando. Então, eu tenho visto que isso acontece com uma certa frequência. Bastante. Ao mesmo tempo, essas pessoas que são fazedoras, elas são desejadas no mercado de trabalho, porque elas fazem, elas realizam e etc. Só que o fazedor fica com uma crise de identidade, porque ela está num lugar em que ela não está sendo bem vista, não está conseguindo trabalhar direito, etc. Mas, ao mesmo tempo, ela é desejada em outros lugares. Então, essa percepção de que, bom, talvez eu tenha só que mudar de lugar, Exatamente. né? Mas tá difícil, né? Tá. Olha só, ontem eu recebi uma pessoa que ficou 2 anos no local de trabalho, que acabou com ela. Ela ficou com síndrome de pânico, ela deixou de... a empresa pagou para ela trabalhar na licença maternidade, entendeu? Que ela nem queria, mas ela não se sentia... Não conseguia dizer não. Que se sentia grata, porque deram o trabalho, não sei o quê. Obrigaram a botar a filha na escolinha, porque não precisava dela. Aí ela voltou da licença e pediu demissão. Não demitiram, porque o ambiente era tóxico, a pessoa não aguentava mais. Aí, por último, a pessoa escreveu uma carta de próprio punho e largou lá na mesa. Eu não quero mais ficar aqui, isso não é bom para a minha saúde, eu não aguento. Demoraram 2 semanas para demitir, ou seja... Quem que é o lesado nessa situação? É quem aguentou aquele ambiente, porque é uma pessoa organizada, executora, responsável, e não queriam que ela fosse embora, só que ela estava sofrendo. Então, a gente tem que valorizar as nossas habilidades e ir para outro lugar, porque eu posso ser feliz com as minhas qualidades em outro lugar e não ficar sofrendo. E ter conexões humanas, se não dá presencial, por chamada de vídeo, de alguma forma, para que eu me sinta pertencente de um grupo, para que eu me sinta aceita, para que eu receba elogio. Eu cheguei aqui e elogiei a... É verdade. Eu adoro a voz da Beverly. De elogio. Quando a gente ouve ela em casa, aquela voz agradável, que ela diz bom dia, não sei o quê. Então, a gente precisa disso, elogiar as pessoas, se sentir aceito. Então, isso é a conexão humana, né, Beverly? E, aliás, a Maria Marlene me mostrou aqui no intervalo, ela fez um resuminho ali dos benefícios. Não, dos benefícios não. Dos efeitos... Da falta de conexão. Da falta de conexão. Quais são? Falta de conexão humana aumenta 32% o risco de derrame,
50% o risco de demência, 29% o risco de morte precoce. E a OMS já tem uma comissão global de conexão humana, porque tu vê que o problema é que as pessoas realmente estão se isolando, né? Nós estamos quase para a reta final agora do mês da mulher. As mulheres, elas têm uma tendência muito, muito, muito grande de absorvendo demandas, né? É cultural, não é só porque é mulher, é da cultura de fazer com que as mulheres vão assumindo. Elas trabalham, elas pagam conta, elas cozinham, elas descascam, elas lavam, elas limpam. Muitas vezes elas organizam a vida dos maridos. Polivalente. Aí, quando elas estão num ambiente profissional, muitas vezes algumas coisas difíceis são pedidas a elas porque elas são resilientes. E tudo isso porque foi uma cultura que se fundamentou. Não é vitimismo, mas é uma realidade, é um fato. E isso faz com que as mulheres, de uma forma geral, elas sintam tudo isso muito mais. Sim. Porque elas acabam ficando com menos capacidade de dizer não, menos capacidade de olhar para si mesmas, né? E acabam entrando numa vida mecânica. Então, é complicado, né? Tipo assim, a minha obrigação é essa função de mulher e vamos fazer. Eu conheço 10 mulheres, é um exemplo. 10 mulheres. 11 vão dizer, vamos fugir para as montanhas. Estão com hikikomori. Quero ir para... Não quero mais, eu quero só me esconder em algum lugar. Eu tenho uma amiga que diz assim, se dá trabalho, eu não quero. Se dá trabalho, não me chama. Não é? Então, acho que é isso, né, Beverly? A gente se permitir ser feliz, se permitir fazer o que me deixa bem, mas não se isolar totalmente, porque... Daí os pensamentos distorcidos aí também vão tomando conta da gente, né? E às vezes é só um pensamento da nossa cabeça e muitas pessoas até tiram a vida por não socializar o que incomoda, né? Aliás, Maria Marlene, eu não tenho dados agora atuais sobre o assunto, mas aumentou bastante a quantidade de suicídios de novo, né? Aumentou, por exemplo, a olhos vistos, o número de moradores de rua e aumentou a olhos vistos essa questão do suicídio de novo, né? Então, a gente precisa olhar para isso com um pouquinho mais de cuidado, né? Sim, é que as pessoas não estão dispostas a ouvir o outro. E se o outro não busca nenhum tipo de CVV, de escuta, aquele monstro de dor que está na minha cabeça, eu quero acabar com ele. Eu não quero acabar com a vida, eu quero acabar com aquele sofrimento momentâneo, né? Então, tudo isso é o que a conexão humana pode ajudar, né? A gente olhar uns para os outros, escutar e acolher, né? Para fechar o programa, Maria, a gente está indo para o finalzinho aqui. Eu queria te perguntar, a gente sabe, a gente entende que nós estamos falando de um comportamento que hoje não é a síndrome hikikomori. A gente está com vontade de ficar em casa, não tem muita vontade de sair. Nós falamos sobre motivos, a pandemia, vida difícil, vida acelerada. Tem N coisas que favorecem que a gente não saia, né? Cansaço, super cansaço, mas daqui para hikikomori é um caminho, né? Um início. Sim. Quando a gente deve ficar alerta? Quando a gente deve parar para pensar, opa, peraí, isso aqui saiu do normal? Então, eu tive pesquisando, né? E aí o que eu descobri? Que 6 meses de isolamento é já alerta, e para fechar o diagnóstico, assim, com prejuízo no trabalho, a pessoa não trabalha mais, a pessoa só fica em casa. 6 meses é um tempo bem complicado, né? E aí já não faz mais nada, não trabalha, não estuda, não faz nada. Esse isolamento já é de buscar ajuda, né? E olha a incapacitação para a vida, né? Porque as pessoas precisam viver. E aqueles jovens que ficam lá no online, eles estão tendo a falta deles no mundo laboral, dos talentos deles, a economia perde, tudo perde com as pessoas que estão lá isoladas e não querem nem trabalhar, nem estudar, nem socializar, né? E agora um exercício bem rápido, não precisa me responder aqui no WhatsApp porque o programa está acabando, mas você que está escutando agora, pensa agora, nesse exato momento, quantas pessoas nas suas relações você conhece que já estão, que tem alguém jovem que não sai, fica a noite inteira jogando, no outro dia dorme o dia inteiro, não quer sair, come no quarto, né? Só sai tomar banho e não toma mais banho com tanta frequência, né? Quantos você conhece? Eu conheço pelo menos 2, Maria Marlene. 2 pessoas próximas, assim. Sério, é louco, né? Isso, né? Tem que buscar ajuda, tem que oferecer ajuda se a pessoa quiser, né?
Mas é bom que tivesse perto uma rede de apoio, de família. Só que às vezes, Beverly, também tem que ajudar quem está perto dessa pessoa que está nutrindo esse comportamento de isolamento, né? É verdade. O familiar precisa de ajuda. Veja quanta coisa num único programa. Maria Marlene, um beijo para você, Eu que querida. agradeço pela confiança. Um abraço a todos. Até semana que vem. Até semana que vem. Agora sextas-feiras com Maria Marlene. Puxa o sofá e vem com a gente. Amada. 11h59, esse conteúdo fica armazenado